Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje iremos falar sobre esse rapaz aqui, Kobe Bryant. Kobe Bryant, que na minha opinião, na minha jornada assistindo o NBA, foi o melhor jogador de basquete que eu particularmente o vi. E escolhi ele para podermos falar essa semana, não, claro, apenas pelo acidente fatal que infelizmente aconteceu com ele no início do ano, mas que ele faria aniversário agora no último dia 23. Eu achei mais que justo, já que não deu para fazer homenagem na época, de fazê-la agora. Então, chegue mais, vamos falar um pouquinho de Kobe Bryant. Mas é claro, como sempre, antes de começar, peço para que você deixe aquele seu like esperto, maroto, é muito importante para a gente. Também aquele seu comentário para colocar o que você está achando do canal, como é que está indo, se você está achando bacana, se tem alguma crítica para falar. E também, é claro, se você tem alguma sugestão para nos dar e melhorar o canal também. Se você tiver algum ídolo no esporte, também queira colocar aqui também, super válido. É mais material para a gente poder trabalhar. E se não se inscreveu, se inscreva. Muito importante para a gente, para que o YouTube também divulgue este trabalho para você e também para as outras pessoas dentro da plataforma. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, conhecer um pouquinho mais da trajetória, da infância, da vida desse grande atleta, desse grande jogador, desse grande nome, Kobe Bryant. Kobe Bryant nasceu em 1978 na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Terra do meu querido Eagles! Mas não estamos aqui para falar de futebol americano, não é isso? Kobe Bryant nasceu numa família onde o pai já era jogador de basquete. O nome do pai, Joe Bryant, que chegou a jogar no NBA também, assim como o filho posteriormente. E não parou por aí. E a família do Kobe Bryant também era esportista pelo lado da mãe. Seu tio, John Chubb Cox, também foi outro jogador que atuou na NBA. Ou seja, tinha tudo realmente para o Kobe Bryant se dar bem na carreira de jogador de basquete. E aí o Kobe foi crescendo e realmente muito cedo ele já começou a praticar o basquete. Como eu falei, seu pai já era jogador de basquete, seu tio também. Então o que facilitou para ele entrar no mundo com muita facilidade. Com 3 anos de idade já começou a bater suas bolinhas, dar os seus primeiros arremessos e começar a gostar muito do esporte. Porém, com 6 anos de idade, ele teve que sair dos Estados Unidos. Seu pai conseguiu um trabalho de jogador de basquete lá na Itália. Seu pai ia jogar basquete na Itália. E aí a família toda foi e acompanhou. E lá ele realmente começou a entender um pouquinho mais sobre o jogo. E lá na Itália, como eu falei, foi quando ele começou realmente a gostar do esporte, a entender mais. Lá na Europa, ele assistia vídeos, filmes que falavam de esporte em geral, mas principalmente de basquete. Sem contar que ele sempre recebia vídeos do seu avô com jogadas, com jogos da NBA. E ele ia ficando cada vez mais apaixonado e continuava jogando basquete mesmo com pouca idade e querendo competir. Tanto que durante as férias de verão, lá no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, eles compartilham esse período de férias, ele voltava para os Estados Unidos, especialmente, claro, para ver a família, para também poder competir nos campeonatos de verão que aconteciam nas categorias de base. Ele adorava participar, como se fosse uma Summer League. E assim ele jogava, se divertia, crescia como jogador de basquete. E nesse período, ele depois voltava e continuava seus estudos lá na Itália. Tanto é que ele fala muito bem italiano, participou lá há bastante tempo por conta da carreira de seu pai na Europa. E aí, depois de 7 anos, com o pai dele jogando em alguns times na Itália, ele voltou para os Estados Unidos com a família e aí se matriculou, ainda não na high school, mas realmente começou a participar dos times nas escolas onde ele estudava. E quando ele chegou na high school, foi quando ele realmente começou a brilhar. High school nos Estados Unidos, para quem não sabe, diferentemente do Brasil, que são 3 anos,
é o ensino médio, lá são 4. No seu primeiro ano, que já é muito difícil, ele competia com o time de basquete, o que é muito incomum. Normalmente nos tryouts, que são as seletivas para poder participar dos times de basquete, os primeiro-anistas eles ficam de fora. E ele, com muito talento, já participava do time. Jogava, tal, só que o time não foi muito bem no seu primeiro ano. As coisas realmente começaram a mudar na high school nos 3 anos seguintes. Nesse período de 3 anos, onde que ele realmente brilhou no ensino médio, ele conseguiu média de mais de 30 pontos por partida e mais de 10 rebotes por partida, sem contar de mais de 6,5 assistências também por jogo. Isso foi chamando muita atenção. Claro que também não podemos nos esquecer que ele conquistou o título estadual, que é o título mais importante lá na high school nos Estados Unidos, até porque é muito difícil você ter um torneio nacional do tamanho que é o país. E aí, com esse sucesso, ele ganhou vários prêmios individuais também, pelos feitos conquistados na high school, e ele começou a chamar a atenção dos times universitários. As universidades queriam que ele fosse recrutá-lo para poder jogar por suas respectivas agremiações. Só que o Kobe Bryant tinha ideias diferentes. Se você vê, por exemplo, Carolina do Norte, que foi a universidade do Michael Jordan, quis contar com Kobe Bryant, só que ele declinou todos os convites que ele teve. Por quê? Ele teve exemplos de jogadores anteriores a ele, principalmente Kevin Garnett, que mesmo na high school já foi draftado na NBA para poder jogar basquetebol profissionalmente. E assim aconteceu. No ano de 1996, ele tomou a decisão de deixar a universidade um pouquinho de lado e decidiu entrar no draft para ver e testar sua sorte. E essa história, contaremos a partir de agora. Então, Kobe Bryant, com apenas 17 anos, resolveu testar qual o potencial as equipes da NBA viam em seu jogo. E foi muito bem. No universo de centenas de atletas tentando entrar na maior liga de basquetebol do mundo, ele foi o 13º selecionado. Só que ele não foi selecionado pelo Lakers, equipe que ele jogou na sua carreira inteira. Ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets. E a história foi a seguinte: já havia meio que planejado uma troca entre o Lakers e o Charlotte Hornets. Por quê? O Lakers queria mandar o seu pivô, Vlad Divac, esse rapaz aqui, para o Charlotte, para que ele pudesse contratar o Shaquille O'Neal, que jogava no Orlando Magic. E para isso ele precisava diminuir a sua folha salarial. Lembrando que lá nos Estados Unidos tem uma política de teto, ou seja, os times não podem gastar mais do que o estabelecido pela liga. Então, com isso, o Divac foi para o Charlotte Hornets e, em troca, os Lakers ganharia a escolha do Charlotte. Só que por muito pouco isso acabou quase não acontecendo. O Divac dificultou muito essa transição. Ele não queria sair de Los Angeles. Só que depois de muita conversa, conseguiram convencê-lo do contrário, e aí ele foi para Charlotte e o Kobe Bryant veio nessa troca. Os Lakers viram um potencial muito grande no Kobe Bryant, principalmente nos tryouts, que são os treinamentos, tal, para eles verem como é que o menino se desenvolvia e como é que era o jogo do menino. Claro que eles também viram os jogos do Kobe no ensino médio. E aí, para desenvolver o seu jogo, como é que a liga o queria, ele participou da Summer League, que é um torneio preparatório normalmente para os atletas mais jovens que estão entrando para a NBA. E no seu primeiro ano ele ficou lá, basicamente entrava nos jogos, só que ele ficava mais no banco. Por acaso também Kobe Bryant, na época, acabou se tornando o jogador mais novo a jogar na NBA, com apenas 18 anos e 72 dias. Recorde esse batido posteriormente pelo Jameele O'Neal, esse rapaz aqui. E aí o Kobe Bryant jogava alguns minutinhos, não era muito, ele ganhava muita minutagem conforme a temporada foi passando. Só que o destaque para o seu ano de estreia, para sua temporada de estreia, foi que ele participou do torneio de enterradas no All-Star Week, né, na Semana das Estrelas lá nos Estados Unidos.
e ganhou. Pois é, ele ainda ganhou o torneio de enterradas. Nesse final de semana ele também participou do jogo dos calouros, que também é comum e acontece até hoje. Na temporada 97-98, os minutos dele, como eu falei, foram crescendo. Só que ele continuava no banco ainda. E começou a chamar muita atenção por sua versatilidade. E mesmo sendo banco de reservas, ele conseguiu a sua primeira eleição para o Jogo das Estrelas, para o All-Star Game, que é o jogo dos principais jogadores da liga, dos melhores jogadores naquela temporada. Mesmo sendo banco, alcançado por pouquíssimos jogadores. O que acabou contando para que o Lakers fizesse mudanças para a temporada posterior. Na temporada de 98-99, eles decidiram trocar os jogadores que eram titulares, que ficavam fazendo a rotação com o Kobe Bryant, e o Kobe Bryant se tornou o titular definitivamente do time do Lakers. Posição essa que ele não perdeu mais, ou seja, no terceiro ano dele de liga, com apenas 20 para 21 anos, ele conseguiu esse feito que muitos poucos conseguem. Na temporada de 99-2000, os Lakers conseguiram seu primeiro título com a dupla Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. E foi uma temporada muito boa para os dois. Eles realmente comandavam o time. Só que o Kobe Bryant não ganhou títulos individuais, porque apesar de ser um grande nome da equipe, o principal jogador era o Shaquille O'Neal. Tanto é que ele ganhou o título de MVP da temporada e também o MVP das finais. E a dupla era tão boa, que a conquista se repetiu nas duas próximas temporadas, tanto na de 2000-2001, como na de 2001 e 2002. Só que o Kobe, querendo ou não, ainda ficava um pouquinho na sombra do Shaquille O'Neal. Novamente, o Shaquille O'Neal foi eleito o MVP das finais daqueles anos, formando a trilogia dos títulos dos Lakers com os títulos do Shaquille O'Neal como MVP. Isso acabou causando uma pequena intriga, uma pequena que não foi tão pequena, intriga entre o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal. Eles começaram a se bicar muito, não passar a bola um para o outro, e acabou fazendo mal para o Lakers. Lembrando que nessa época, a média de pontos do Kobe Bryant como titular subiu em relação a como ele era reserva, isso é importante a gente citar. Só que não era tão alta assim. Em uma temporada apenas ele chegou ali nos 30 pontos. Nas outras ele ficava entre 25, 28 pontos, não passava muito disso. Exatamente porque o número de pontuação era mais do Shaquille O'Neal. E isso realmente incomodava muito Kobe Bryant. E mesmo com essa rivalidade muito grande entre os dois, o time conseguiu continuar nas cabeças nos dois próximos anos. Tanto é que na temporada 2003-2004, o Lakers voltou às finais. Só que dessa vez eles perderam para o Detroit Pistons. E aí, ao final dessa temporada, o Shaquille O'Neal deixou o time do Lakers. Com isso, Kobe Bryant ficou com um time para ele, digamos assim. Só que, infelizmente, no basquete, sendo um esporte coletivo, precisa de apoio. Precisa de gente para ajudá-lo. E foram anos complicados para a equipe do Lakers. Individualmente para o Kobe Bryant, esse período foi muito bom. Por quê? Foi o período realmente onde ele teve maior número de pontos, maior número de assistências, de rebotes, até chegarmos na temporada 2007-2008. O Lakers conseguiu montar um time em torno do Kobe Bryant, conseguiu montar uma equipe competitiva, um time bom, e o Kobe Bryant foi eleito o MVP daquela temporada, no ano de 2007 e 2008. Infelizmente foi o único. Ele merecia muitos outros prêmios de MVP. Só que, como a gente vai ver, ele acabou compensando isso com títulos em coletivo, né? Não apenas individuais. E aí, na temporada seguinte, em 2008, 2009, o Lakers, já com um time melhor ao redor do Kobe Bryant, ainda tinha boas aquisições. Por exemplo, o espanhol Paul Gasol, que era um pivô muito bom, tinha um arremesso de longe que ajudava muito e era muito bom também ali perto da cesta. Com isso, o Lakers conseguiram voltar novamente para a final e dessa vez conquistaram um título. E para o Kobe Bryant foi com um sabor mais especial ainda, que além do título coletivo,
ele foi eleito o melhor jogador das finais, conquistando seu primeiro título de MVP em finais, conseguindo seu 4º anel de campeão. Na temporada seguinte, mais uma vez, o Lakers com timaço manteve a base, principalmente com o Kobe Bryant e o Paul Gasol, novamente chegou à final e conquistou mais um título. Também, novamente, dessa vez sem muitas dificuldades, dominou a liga, era o melhor time, sem sombra de dúvidas, e, novamente, o Kobe Bryant conseguiu o título de MVP. Depois dessas conquistas, o time do Lakers acabou caindo um pouco de produção, chegava aos playoffs, só que acabou se desfazendo desses principais jogadores. E aí Kobe Bryant novamente foi ficando sozinho dentro da equipe. A única coisa é que a idade avança para todo mundo. E o Kobe Bryant não conseguia manter a mesma constância de liderar o time, principalmente em pontuação, assistência. Ele ainda levava o time para algumas vitórias. Só que o Lakers começou realmente a cair bastante. No ano de 2015 e 2016, ele anunciou que ia se aposentar e em cada cidade que ele visitava para fazer sua última partida, ele era ovacionado. As torcidas adversárias comemoravam ele estar ali, exaltavam ele, aplaudiam de pé. A história do Kobe é sensacional e todos os times o respeitavam, assim como também as torcidas dos seus times adversários. Até chegar na sua última partida, onde ele falou assim: eu vou acabar com esse jogo. E foi realmente o que ele fez. Na sua última partida, já não tão bem fisicamente, não jogando com tanta minutagem como ele jogava, ele foi lá e marcou nada mais nada menos do que 60 pontos. Em 20 anos jogando pela Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA, Kobe Bryant conseguiu nada mais nada menos que 33.643 pontos, sendo o 4º maior pontuador da história da NBA. Isso dá em torno de 25 pontos por partida. Ele também teve mais de 7.000 rebotes, 7.047 especificamente, dando a média de 5,2 por partida em 20 anos em que jogou. E assistências, ele conseguiu 6.306, tendo a média de 4,7 por jogo. Além disso, ele conseguiu incríveis 15 seleções para poder participar do All-Star Game, que, como eu falei, é o jogo onde se reúne os melhores jogadores da temporada. Eu sou amante de esporte. E sou amante daqueles atletas que fazem de tudo para competir e competir de maneira limpa. Eu vejo muito essa qualidade no Kobe Bryant. É o melhor jogador de basquete que eu vi jogar. E como eu falei lá anteriormente. E isso eu falo com toda a propriedade. Eu comecei a acompanhar basquete ali no início da década de 2000. Então eu pude ver LeBron James, eu pude ver Kevin Durant, Stephen Curry, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, que apesar do Kobe Bryant ser o melhor, o Dirk Nowitzki é meu preferido, até porque eu torço pro Dallas Mavericks. Mas o Kobe tinha uma aura diferente. O Black Mamba, a maneira de jogar que ele tinha era sensacional. Indo pra cima, enterrando. Era um jogador agressivo, mas jogava também pelo time. Claro que teve período onde ele marcou 81 pontos, ali na segunda metade da década de 2000, onde ele marcou essa pontuação e se tornou o segundo maior pontuador em uma única partida, atrás do Chamberlain, que marcou 100, ninguém vai alcançar essa marca. Que ele era mais individual, mas a partir do momento que ele via um contexto de grupo, de time, ele não tentava resolver sozinho. Por quê? A diferença é que ele tinha vontade de ganhar, vontade de ser melhor. E os grandes atletas têm essa visão. Ele quer ser o melhor, mas não ser melhor a qualquer custo.
é ser melhor através do que ele consegue fazer. Do que ele consegue fazer no treinamento, consegue fazer através do seu talento e, principalmente, consegue fazer tirando o melhor do outro. O Michael Jordan foi melhor, foi mais completo. Só que Kobe Bryant é aquele cara que mais se aproximou do brilhantismo do Michael. Então, eu tive o privilégio de ver esse cara dentro de quadra. De ser um ídolo do esporte. Um cara que eu via jogadas e ficava boquiaberto. Porque esse é o Kobe. Um Kobe extraordinário. Um Kobe fantástico. Um Kobe campeão. Muito obrigado novamente. Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, dá aquela curtida. É muito importante pra gente. Comenta também, gente. É muito importante que vocês comentem. Coloquem aí qualquer coisinha. Pode ser palmas, algumas palavras. Mas principalmente, diga pra gente o que você está achando dos vídeos. E também me diga quem você quer ver aqui no canal. Também é muito legal. Lembrando que os comentários são muito importantes para que o YouTube mostre o nosso trabalho para as outras pessoas que não têm tanto acesso ao nosso canal. Beleza? Se não se inscreveu, também se inscreva, tá? Muito importante. Também, se inscreveu, aciona o sininho. Acionando o sininho, o YouTube também vai te avisar quando novos vídeos chegarem aqui na plataforma, tá? Claro que lembrando, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Beleza, gente? Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.